Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Paulo Perpétuo, com o tema, A Lição da Vigilância. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, no horário em que cada um for acessar a nossa palestra, a nossa conversa. Uma alegria muito grande estar aqui reunido com vocês mais uma vez, uma grande oportunidade que a Rádio TV Fraternal oferece para nós. Na noite de hoje, o tema que nós vamos conversar é um tema que eu encontrei no livro Boa Nova, do nosso Chico Xavier, ditado para ele pelo espírito de Humberto de Campos. Então nós vamos encontrar ali na lição 21 o título de A Lição da Vigilância. E quando a gente fala em lição da vigilância dentro do Evangelho ou dentro da doutrina espírita, já ocorre em nós aquela frase, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Não é isso que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Só que a gente percebe, quando a gente estuda os luminares da doutrina, que eles sempre conseguem se aprofundar um pouco mais nas lições que nos passam. Nesse livro da Boa Nova, o espírito de Humberto de Campos, ele traz uma série de passagens de Jesus. Então, em cada uma delas, um ensinamento diferente, um ensinamento mais aprofundado, trazendo um pouco mais de conhecimento, trazendo um pouco mais de paz aos nossos corações. E nessa em especial, que nós vamos identificar já, porque nós conhecemos bem o nosso Evangelho, ele conta que em um dos poucos momentos em que Jesus conseguiu reunir todos os 12 apóstolos, porque sempre um estava viajando, um estava fazendo um trabalho doutrinário, um estava ajudando alguém, e os 12 poucas vezes se reuniram todos ao mesmo tempo com Jesus. E nessa passagem, Jesus conseguiu reunir a todos eles lá em Cesareia de Filipe. Estava chegando a hora em que Jesus deveria se apresentar em Jerusalém para que todas as profecias se cumprissem. E ali, no momento de descontração, conversando entre todos eles, Jesus para de repente e faz a pergunta: o que dizem os homens ao meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E aí João é o primeiro a responder: Senhor, alguns dizem que você é a ressurreição de Elias, que depois de ter subido ao céu numa carruagem de fogo, agora retorna para trazer novos ensinamentos. E aí Simão, o Zelote, fala: já ouvi, Senhor, dizerem que tu és João Batista ressuscitado. E aí a gente para e pensa, porque João havia desencarnado há pouco mais de 3 anos. Mas naquela época já era tido que, mesmo em um corpo existente, aquele que havia desencarnado poderia ressuscitar com as suas ideias, com os seus pensamentos. E aí um terceiro, que era Tiago, falou: Senhor, na sinagoga dizem que tu és Jeremias, ou um dos outros profetas. E Jesus diz para eles: quanta confusão! Todos dizem muitas coisas, mas nenhum deles sabe quem realmente sou. Mas eles mal me conhecem. E vocês que convivem comigo esse tempo todo, desde o início do meu apostolado, quem dizes vocês que eu sou? É quando Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus abre um largo sorriso e diz a ele: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que falaste por ti, mas falaste por meu Pai que estás nos céus. Então olha só que bonito, Pedro naquele instante demonstra uma mediunidade incrível que recebe do alto a iluminação para dizer realmente quem era Jesus. E assim a conversa continua. E durante essa conversação Jesus volta aos seus discípulos e diz: porém, devo agora prepará-los. Os momentos estão chegando em que todas as outras profecias devem se realizar. Entraremos em Jerusalém, aonde serei martirizado. Receberei uma coroa de espinhos, sofrerei na mão dos meus agressores. Quando eu tiver sede, me darão vinagre.
e assim por diante serei ferido, serei maltratado, serei ofendido. E os discípulos vão ficando cada vez mais assustados. E quando Jesus para de falar, Simão novamente chama Jesus em particular e diz: mestre, não podes dizer essas coisas? Como que isso poderia acontecer? Nós não permitiremos que isso se dê. Qual seria essa? A paga de Deus pelo seu serviço de trazer a paz, o amor e a compreensão à humanidade? Então não haveria justiça em Deus? E Jesus vira para Pedro e diz: cala-te, Pedro, Satanás fala por ti. E Pedro fica muito chateado, porque há momentos atrás Jesus havia dito que ele falava, Deus falava pela boca dele, e agora dizia que era o espírito das sombras que falava por ele. E aí, naquele dia, eles não se conversam mais. Eles retomam a vida apenas no dia seguinte, cada um vai para o seu lado, e estão caminhando todos juntos no dia seguinte, Pedro cabisbaixo, chateado, pensando em tudo aquilo que havia acontecido. E ele se aproxima de Jesus porque ele percebe que, apesar do ocorrido, Jesus não havia guardado nenhum tipo de mágoa. Jesus estava sorridente, falando com todos, brincando com todos. Então ele se aproxima e diz: mestre, tem uma dúvida atroz no meu coração. Em um momento ontem disseste que eu falava por Deus. E na sequência disseste que eu falava pelo inimigo das trevas. Como eu posso compreender esse tipo de coisa? Ele diz: Pedro, essa parte é muito bonita. Ele diz: Simão, ainda não aprendeste toda a necessidade da vigilância. Vigia teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te leves aos céus. E basta uma palavra fútil, uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria invigilância. Mesmo através daqueles que nós mais amamos, precisamos ser vigilantes para não perdermos o reino de Deus. Porque aqueles que moram em nossos corações, em determinados momentos, serão as pedras que nos farão cair. Então, olha, a profundidade desse ensinamento não é apenas um orar e vigiar para não cair em tentação. É a análise que mesmo dentre aqueles que moram dentro do nosso coração, muitas vezes são esses que nos passam orientações que, se não estivermos vigilantes, poderemos tropeçar nas pequenas pedras do caminho. Quem já não passou pela situação? Estamos tendo as nossas tarefas, fazemos os nossos trabalhos voluntários, ajudamos o nosso próximo, fazemos o nosso evangelho, e num determinado dia alguém diz assim: vamos deixar o evangelho para amanhã ou para mais tarde, hoje vai passar um filme tão bom na televisão, a gente já faz o evangelho todo dia. E aí a gente acaba deixando a coisa mais importante para dar conta das coisas menos importantes. E são pessoas que nos amam, não são pessoas que estão querendo o nosso mal em absoluto. Por isso que a vigilância precisa ser constante. Já estamos num mundo de expiações e provas, onde o tempo todo precisamos ser vigilantes para não cairmos nos mesmos erros já cometidos num passado recente ou longínquo. Isso pouco importa. Então a vigilância, ela é impositiva na nossa existência. Mas precisamos saber que não são apenas espíritos malignos que nos tentam para que façamos coisas erradas. São espíritos que caminham conosco, que têm conhecimento da vida, que têm conhecimento do Evangelho. Por isso que é tão importante que nós estejamos sempre atentos ao orar e vigiar. A oração faz com que não só nós, mas todos aqueles que nos cercam, o ambiente que nós frequentamos, ele esteja sempre preparado para que nós possamos, numa sequência, estarmos vigilantes. O evangelista Marcos, ele vai um pouco mais longe. Ele diz assim: olhai, orai e vigiai. Porque é necessário que nós estejamos atentos naquilo que acontece no nosso entorno. E aí sim, através da oração, nos tornarmos seres vigilantes. Tem um ditado antigo que diz assim, que é o olho do boi, que é o olho do dono que engorda o boi.
Isso significa que nós devemos estar atentos aos nossos pensamentos. Nós precisamos estar atentos àquilo que se passa dentro do nosso coração. Não somos nós os donos dos pensamentos, os donos das atitudes, os donos das escolhas que nós fazemos. Então nós somos o dono do boi. Então é necessário que o nosso olhar para dentro de nós mesmos, ele seja uma constante, para que a gente não se perca em devaneios, para que a gente não permita que a vida ilusória tome conta da vida que deve ser vivida. Tem uma lição que fala assim: existe um momento na nossa existência que nós precisamos abandonar a vida que nós sonhamos para viver a vida que está diante de nós. Porque essa é a vida verdadeira, essa é a vida de realizações. Nós, espíritas, como reencarnacionistas, sabemos da continuidade da existência. Sabemos da inexistência da morte, da pré-existência da alma, e que continuaremos vivos após o desencarne. E sabendo disso, precisamos estar vigilantes para que a vida espiritual que estamos construindo para o nosso futuro seja da melhor possível, da melhor qualidade, que possamos aproveitar cada minuto. Cada minuto deve ser pensado, deve ser estudado, deve ser planejado. Não podemos viver ao Deus dará. Essa história de deixa a vida me levar, vida leva eu, isso é muito bonito para música, isso é muito bonito para samba. Mas na vida real somos nós que devemos estar no comando. Diz na lição do Evangelho que o corpo não dá cólera àquele que não o tem. Então a cólera é um sentimento que o espírito traz de outras encarnações, de outras existências, de outras experiências. Então precisamos estar vigilantes, porque se trouxermos conosco esse sentimento de raiva, de malquerência, nós temos que saber que é para trabalhá-lo, para que quando retornarmos à pátria espiritual, nós sejamos seres melhores, já estejamos livres desse tipo de pensamento e sentimento. Então é aí que entra a questão da vigilância para nós. Vigiar a nós mesmos, sabe? Pensar o nosso pensamento. Eu gosto muito, ultimamente eu tenho feito muito esse exercício. Por que é que os meus pensamentos me levam para lugares onde eu não deveria estar? E às vezes a gente para e pensa, fala, mas por que eu estou querendo tanto uma coisa que eu sei que será prejudicial para mim? Se nós já recebemos o conhecimento de tudo aquilo que pode nos atacar física e espiritualmente, por que não fazemos um pequeno esforço de lutarmos contra isso e lutarmos a favor de sermos um homem melhor? Paulo de Tarso nos ensinou tantas vezes a importância de deixar o homem velho para trás, mas não é apenas deixá-lo para trás, é colocar em seu lugar um homem novo, aquele que se tornaria uma carta viva do Cristo, porque ele não precisaria usar de palavras, bastariam as suas atitudes para que ele fosse reconhecido como cristão, seguindo ali a lição de São Francisco, que dizia, vá e pregue o Evangelho por todos os cantos, e se necessário, use até palavras, porque até mesmo as palavras são dispensáveis, quando o nosso coração é colocado em ação, e nós trabalhamos o Evangelho através do nosso exemplo. Quando nós nos mostramos como co-criadores de Deus, aqueles que colaboram na criação de um mundo melhor. E isso nós precisamos entender, porque quem nos ensina isso? A própria natureza nos ensina o tempo todo. As lições vêm e vão, e invariavelmente nós não as aprendemos. Nós tivemos aí, a natureza se manifestou e trouxe para nós uma coisa chamada pandemia. A pandemia do Covid-19. Foram mais de 13, 14 milhões de mortos no mundo inteiro. Sei lá, uma quantidade exorbitante de pessoas. E nós acreditamos naquele momento que sairíamos daquilo melhores. Mas foram poucos os que aproveitaram essa oportunidade para fazer uma análise verdadeira do tipo de vida que nós estamos levando. Então a pandemia veio, a pandemia se foi, e muitos de nós continuamos na mesma condição. A natureza faz de tudo para nos mostrar
que alguma coisa está errado. O calorão que nós tivemos há alguns meses atrás, as ondas de calor matando pessoas por conta do sol excessivo, do calor excessivo, as tempestades, as enchentes, os terremotos, os vulcões. Olha só quanta manifestação da natureza para que a gente possa aprender um pouquinho, desde que a gente aproveite essas lições. Então elas nos são dadas gratuitamente, de forma, às vezes, espetacular. A gente fala até que Deus é exibido, né? Ele não gosta de coisa pouca. Ele mostra mesmo aquilo que a gente precisa enxergar. E mesmo assim, a gente continua se portando como cegos. E se nós entendêssemos os recados da natureza, nós perceberíamos que a nossa natureza divina, ela se sobrepõe à natureza humana. Nós temos toda a capacidade de sermos pessoas melhores todos os dias. Hoje, melhor do que eu era ontem, amanhã, melhor do que eu fui hoje. O Chico Xavier, ele tinha uma frase que eu gosto demais. Ele dizia assim: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser melhor a cada dia. E é essa a obrigação que nós devemos ter para conosco. Não é assumir perante o mundo: olha, mundo, eu serei uma pessoa melhor a partir de hoje. Olha a asinha de anjo aqui crescendo. Emmanuel diz que não, tá? Que muitos de nós achamos que vamos apresentar as asas de anjos, mas elas ainda não nos pertencem. Então não é o mundo, mas é a nós mesmos, modificando dia a dia as nossas atitudes, modificando dia a dia as nossas escolhas, sempre através da vigilância. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu trabalho no comércio, eu sou vendedor, e um amigo um dia me apresentou um grande negócio, onde uma grande vantagem financeira seria obtida, mas alguém perderia com isso. E aí eu estava começando a engatinhar dentro da doutrina dos espíritos, eu disse a ele: mas esse negócio não é tão bom, porque eu ouvi dizer que negócio bom é aquele que é bom para ambas as partes. Ele fez assim para mim: Paulo, você está no mundo. No mundo, você joga com as cartas do mundo. E eu não consegui concordar com aquilo. Então, lembra que a gente falou no começo? Pessoas que moram dentro do nosso coração, que não têm nenhum objetivo de nos prejudicar, mas que trazem verdades, como Jesus disse a Pedro: você entende das coisas do homem, mas até hoje não conseguiu compreender as coisas de Deus. Então, pessoas que ainda não compreenderam as coisas de Deus, enxergam com os olhos da matéria e orientam outras pessoas, até mesmo aquelas que eles amam, com os olhos da matéria, com a orientação que a matéria traz para eles. Por isso que a vigilância é tão importante. Mas voltando aos ensinamentos da natureza, o nosso querido Papa Francisco da Igreja Católica, que se encontra lá internado, passando pelos seus momentos necessários lá para o seu aprendizado, ele tem uma frase muito bonita. Ele fala assim: os rios não bebem da própria água, as árvores não comem do próprio fruto, o sol não brilha para si, as flores não soltam o seu perfume para elas mesmas. Ou seja, a natureza nos mostra que viver para o outro é a coisa mais certa que se deve fazer. Então, uma vida cheia de alegria, uma vida de felicidade, é uma vida boa. Mas uma vida onde os outros são felizes, graças às suas atitudes, é uma vida muito melhor. Então é assim, orando e vigiando, pedindo ao Pai força, orientação, esclarecimento, para que nós não caiamos nas armadilhas que o mundo coloca diante da nossa existência. Precisamos estar atentos que o Evangelho de Jesus, ele não é um conto da carochinha, ele não é uma lenda. É algo para que a gente estude, aprenda, coloque em prática. Tem uma frase antiga que diz assim: quer se tornar uma pessoa melhor, todos os dias adquira um novo conhecimento. Quer se tornar melhor ainda, todos os dias abandone um erro, um vício ou um defeito. Então nós precisamos estar o tempo todo nos esvaziando e nos enchendo com coisas novas, com coisas boas.
tirando de nós aquilo que é inútil, aquilo que o convencionalismo começou a dizer para nós que são coisas boas. O convencionalismo é algo terreno. E às vezes a gente dá uma de Maria e vai com as outras. A gente entra na conversa dos convencionais e vamos adaptando a nossa vida espiritual coisas da matéria, quando deveria ser ao contrário. Estamos aqui vivendo como seres espirituais dentro de um corpo material, necessário, ferramenta para que a gente possa desenvolver as nossas atividades aqui na Terra. Mas não podemos nos esquecer que por mais dores, sofrimento, derrotas, tudo aquilo que a natureza nos oferece, nós temos uma missão a cumprir, cada um de nós individualmente. Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu gosto muito, porque ele falava assim, a gente pensa que os santos, né, que a gente ouve falar da igreja, que as pessoas letradas do passado, os doutores, os cientistas, não passavam por momentos de dúvida em sua vida. E Santo Agostinho, ele fala assim, em determinados momentos, sentia-me tão cansado e triste por minhas próprias dores, porém algo me alertava, que a minha missão de consolar-vos era muito mais importante do que qualquer dor que eu pudesse sentir. Então eu me levantava e pregava. Essa é uma lição para nós. Não pode existir dia ruim na nossa vida que faça com que a gente estacione. Um dia ruim é para que a gente faça um esforço maior ainda para que ele se torne bom. Existem pessoas que insistem na tecla do pessimismo, que tudo está ruindo, o mundo vai terminar numa bola negra, porque estamos destruindo o nosso planeta. Existem pessoas que sim, estão trabalhando para isso, estão destruindo o planeta, não percebem os erros que cometem, mas já existem muitas pessoas se dedicando ao estudo de como parar, como frear esse tipo de movimento. Como transformar o nosso mundo, que hoje parece estar indo para o abismo, mas num mundo melhor, como reverter essa situação. Existem muitas pessoas lutando. Não podemos nos esquecer que estamos a caminho de um mundo de regeneração. Então o nosso mundo não está se destruindo. Está passando por um momento difícil, por um momento de turbulência, para que mais pessoas se dediquem ao trabalho de resgatá-lo. Percebem como tudo funciona de acordo com o que foi planejado por um Criador absoluto, que em momento algum deseja ver o extermínio da raça que ele mesmo criou. Ao contrário, quer ver o nosso crescimento, quer ver o nosso esforço. Então é necessário que a gente se coloque a serviço dele, e não que a gente se entregue a caminhar junto com a boiada. Sabe, a boiada nem sempre sabe para onde vai. Existe um escritor chamado C.S. Lewis. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi contratado pelo próprio Winston Churchill, lá na Inglaterra, para fazer um programa de rádio para elevar a moral do povo britânico. E ele tem uma frase que ele diz, não serviria de nada se os loucos enlouquecessem para ajudar os sãos. Percebem? Precisamos estar no domínio das nossas mentes. Precisamos estar no domínio dos nossos sentimentos. E às vezes, para que isso aconteça, é necessário que façamos silêncio dentro do nosso ser. Façamos silêncio dentro da nossa mente. Muitas das vezes, nós podemos estar num quarto escuro com as portas fechadas, mas o barulho dentro da nossa mente não permite que a gente consiga ouvir a voz de Deus falando conosco. Então precisamos ter esses momentos de consideração para conosco mesmo, para que a gente não caia no erro de justificar as coisas injustificáveis. Tem muita coisa no mundo que, por mais que a gente queira se enganar, nós sabemos que são ilusórias. Nós sabemos que são convenções inventadas pelos homens, mas as quais nós ainda não queremos abrir mão. Então somos doentes que gostamos das nossas doenças, mas gostamos, como diz lá atrás, pela nossa própria invigilância. É pela invigilância que nós fazemos ouvidos de mercador. Fazemos de conta que não estamos ouvindo aquilo que seria um grande alerta da espiritualidade, para nossa melhora pessoal, espiritual e moral.
E continuamos dizendo, não, mas isso é tão comum nos dias de hoje. Comum, mas pernicioso. Comum, mas prejudicial. Então é importante que ao abraçar uma religião, ao abraçar uma doutrina, ao nos tornarmos verdadeiramente cristãos, nós não podemos mais fugir dos ensinamentos do Cristo. A dona Miltz, que quase todos nós conhecemos aqui, ela tem uma frase que eu sempre gosto de repetir. Para aquele que tem um dia de evangelho, ele não pode mais alegar desconhecimento. E se nós já nos dizemos cristãos, se nós já nos elegemos como espíritas, nós temos mais obrigação ainda. Aquilo que nós falamos numa palestra, numa conversa como essa, numa tribuna, dentro do centro espírita, nós precisamos colocar a prova lá fora. Nós não podemos ser aqueles espíritas que aqui falamos de Deus, de amor, de perdão, de vigilância, e ao entrarmos nas nossas redes sociais, ofendemos os nossos irmãos, até mesmo de doutrina, os nossos familiares, os nossos amigos, porque pensam de forma diferente da gente em relação à política, à religião, a sexo, o que quer que seja. E é uma coisa que a gente acaba enxergando o tempo todo. Pessoas que vêm falar de amor, de perdão, de aceitação, quando entram nas suas redes sociais, se transformam nos maiores algozes daqueles que pensam diferente dele. Porque nós não estamos falando aqui em defender verdades, estamos falando aqui em defender opiniões. No passado eu era criança, tinha um desenho do Pateta, onde ele era uma pessoa adorável, uma pessoa maravilhosa. Mas quando ele entrava no seu carro, ele se transformava. E ele jogava o carro em cima da calçada, em cima das pessoas, passava farol vermelho. É assim que muitas vezes nós nos portamos. Falamos de amor, falamos de bondade, falamos de respeito. E a hora que nós ligamos o nosso celular, ou entramos no nosso computador, somos os reis da ofensa com aqueles que apenas pensam diferente de nós. Então a gente precisa entender o que é a verdade. Verdade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é tudo aquilo que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é verdade. Todo o resto é opinião. Não existe verdade minha, verdade sua, não existe a verdade de algum tempo. Ah, lá atrás isso era verdade. Se lá atrás era verdade, hoje não é mais, então era mentira. E nós precisamos estar atentos para não engolir uma mentira que pode prejudicar a nós e todo o nosso entorno. Então, feliz daquele que tem olhos de ver, feliz daquele que tem ouvidos de ouvir, feliz daquele que as palavras de Jesus fazem sentido no seu coração. A doutrina veio trazer para nós não apenas uma religião. A doutrina dos espíritos é alicerçada na ciência, na filosofia e na religião. Significa o quê? Primeiro, ela se utilizou de métodos científicos para comprovar tudo aquilo que Kardec compilou através da palavra dos espíritos. Aí ela falou para nós a respeito de uma filosofia, de nos tornarmos pessoas melhores. E, por fim, Kardec percebeu que sem colocar Jesus na parada, sem o Evangelho, nós não conquistaríamos o tamanho moral que nós precisávamos conquistar. Então nós precisamos entender que esse tripé, ele é todo do mesmo tamanho. A ciência não é mais importante que a religião não é mais importante que a filosofia, mas quando nós unimos os três, nós temos uma base que não permite que a gente caia. É importante que a gente faça sempre essa autoavaliação, para que a gente enxergue o que há realmente dentro de nós, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser combatido e aquilo que precisa ser aumentado. As coisas boas precisam crescer. Precisamos colocar fermento nos sentimentos de amor, de humildade, de perdão, trabalhar as virtudes, conquistar novas virtudes todos os dias e ir abandonando um defeito por vez, deixando eles para trás sem sentirmos saudades. Porque quando nós abandonamos defeitos e sentimos saudade de um defeito que nós abandonamos, ainda estamos presos a eles.
E a qualquer momento podemos ter uma recaída. Sabe, aqueles amores do passado, que às vezes a gente vai em frente, mas está sempre lembrando, guardando no coração um relacionamento antigo, e aquilo foi tão tóxico para nós, mas a gente guarda uma pontinha de desejo de que voltasse a ser assim. Então é o homem velho o tempo todo cutucando. Não podemos permitir que ele tome conta de novo do nosso coração. Para isso, a gente faz uma avaliação. Tem uma história que um dia um grande empresário ele contratou um jardineiro para fazer o trabalho na sua mansão, e o jardineiro foi muito bem indicado. Quando o jardineiro chegou para fazer o trabalho, o empresário se assustou, porque afinal de contas era um garoto, 14, 15 anos de idade. Falei, esse menino não vai saber cuidar das minhas plantas, eu tenho plantas raras, eu tenho flores premiadas. E o menino passou o dia inteiro, cortou a grama, aparou os arbustos, podou as árvores, cuidou das flores. Ao final do dia, chamou o empresário e falou, gostaria de saber se está ao seu gosto. O empresário olhou e adorou o que viu. Nunca ninguém havia feito um trabalho tão bem feito, tão bonito. E aí o menino perguntou para ele, posso usar o seu telefone um minuto? Ele falou, claro, fique à vontade. O menino discou, ligou para uma senhora, a senhora atendeu do outro lado e ele falou, moça, eu sou o jardineiro, gostaria muito de cuidar do seu jardim. Passei na frente da sua casa e acho que eu poderia fazer um bom trabalho. Ao que ela respondeu, meu jovem, gostei da sua iniciativa, mas eu já tenho o meu jardineiro. Aí ele falou, pois bem, mas o seu jardineiro, ao final do dia, ele limpa todas as ferramentas, passa óleo para que elas não enferrujem, guarda elas todas em ordem organizada. Ela falou, sim, ele faz tudo isso. Mas o seu jardineiro, ao final do dia, ele recolhe tudo aquilo que ele podou das árvores, a grama que ele cortou, ele ensaca sem deixar nenhum resíduo, nada que lembre que ele passou por ali, e ele mesmo leva embora para descartar esse lixo. Ela, sim, meu jovem, o meu jardineiro faz tudo isso. Aí ele fala, então a senhora deve estar muito satisfeita com ele. Ela fala, estou muito satisfeita, não o trocaria por ninguém. E ele, então eu agradeço a sua atenção, e desliga o telefone. Aí o empresário olha para ele e fala, parece que essa você perdeu, né? Aí ele fala, depende do ponto de vista. Na verdade, essa eu ganhei, porque eu sou o jardineiro dela. Ele fala, mas se você é o jardineiro dela, então por que essa ligação? Ele falou, porque essa é a minha autoavaliação. Eu preciso saber como as pessoas me veem, para saber se eu preciso ou não melhorar tudo aquilo que eu faço. Esses somos nós, vigiando a nós mesmos, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas atitudes, vigiando as nossas palavras, que muitas vezes saem da nossa boca, como dardos peçonhentos, que nos dizia o Chico Xavier. Então precisamos estar atentos o tempo todo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, espiritualmente falando. Carregamos um DNA divino. Fomos feitos para a perfeição e para a felicidade. Que isso não se perca na nossa mente, para que possamos estar construindo novas existências futuras, a partir do momento de agora, a partir desse instante, que o nosso coração possa estar projetando e planejando uma vida muito feliz, lembrando que a vida feliz é aquela onde nós fazemos feliz aqueles que vivem conosco. E aí nós também, assim como eles estarão nos nossos corações, estaremos todos nós no coração de Deus, nosso Pai, através dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Espero uma nova oportunidade de estar com vocês, entrando em suas casas, auxiliando, levando um pouco de amor, um pouco de paz, um pouco de harmonia. É assim que todos os dias nós vamos crescendo em direção à luz de Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.